Literatura. Ponto a mais por eu ter falado transpontado, hein? Oi meninos e meninas, tudo bom com vocês? Meu nome é Caio e eu tô aqui para apresentar um novo canal que vai tratar sobre literatura brasileira. Uma coisa que é muito apagada no meio da cultura, principalmente na nossa geração, que não é tão apaixonada por livros quanto deveria. No vídeo de hoje, a gente vai procurar focar no conto chamado A Estrela Branca, de uma autora brasileira chamada Lígia Fagundes Telles. Eu aposto que muitos de vocês não fazem a menor ideia de quem eu estou falando. Porém, ela é uma das escritoras mais importantes de toda a nossa literatura e com certeza deveria ser mais valorizada. Ela tem 96 anos e nasceu na cidade de São Paulo, onde vive até hoje. Ela é advogada, romancista e contista. E a gente vai trabalhar justamente com esse último, que é um conto dela chamado A Estrela Branca. Ela começou a carreira aos 15 anos de idade, com o conto Porão e Sobrado. Ela ganhou muito reconhecimento muito rápido e já se consagrou muito importante na nossa literatura. As obras dela foram traduzidas para o alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, polonês, sueco e tcheco, além de várias versões traduzidas para o português de Portugal. São várias mesmo. Em 2016, ela se tornou a única mulher brasileira, aos 92 anos, aos 92 anos ela se tornou a única mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Além de, claro, ter uma carreira com todos os prêmios mais importantes da literatura brasileira. Agora a gente vai entrar na parte mais importante desse vídeo, que é quando a gente vai analisar o conto A Estrela Branca, que foi originalmente publicado em Mistérios, que é um livro de contos que a Lígia lançou em 1981. Os contos que fazem parte desse livro foram escritos entre a década de 50 e 80, quando ela realmente afirmou-se dentro do gênero que é o fantástico. O conto começa com uma mulher meio perdida. Ela não sabe como vai começar a contar a história para quem está lendo, ou seja, a pessoa com quem ela está falando. Ela está meio desnorteada porque ela acabou de acontecer um dos maiores eventos da sua vida e ela não sabe muito bem como se expressar durante aquilo. Ela começa contando o que aconteceu, que um certo dia ela acordou e tinha perdido sua visão. Simples assim. Ela só acordou e já não enxergava mais. Ela foi a vários médicos, tentou encontrar alguém que pudesse ajudá-la nessa situação, porém ninguém conseguiu. Tudo o que ela mais desejava do fundo do coração era encontrar alguém que conseguisse fazer ela enxergar a estrela branca no céu de novo, com quem ela se falava todo dia antes de dormir à noite. Um dia chega e ela decide ir até uma ponte. O plano dela é cometer suicídio. Porém, quando ela estava quase cometendo a ação, um médico a parou e começou a conversar com ela, tentar ajudar, fazer ela enxergar aquilo de uma forma diferente e prometeu ajudá-la. Como? Através de uma coisa que ele deixou pra contar um pouquinho mais pra frente. Ele só combinou com ela o quê? Você vem até a minha casa e você vai ficar lá até todos os procedimentos estarem completos. Resumindo, ela foi com ele. E quando ela chega na casa, ela fica lá esperando até a pessoa que ela vai receber os olhos, ou seja, o doador que salvará a vida dela, esteja pronto para morrer. Ele fica afastado, ele não fica junto com ela. Um dia, o doutor chama ela para conhecê-lo. O homem está meio surtado, meio alterado. Ele literalmente não tem mais nada que sirva no corpo dele a não ser os olhos. Os dentes estão podres, a face está caída, ele é velho, cansado, já está no nível que só dá para aproveitar os olhos. E o médico oferece então a opção do transplante, porque os olhos estão em perfeito estado e poderiam facilmente fazer ela, que não tem visão, voltar a enxergar, simplesmente com uma cirurgia. Só que esse louco, preste atenção nesse louco, ele faz uma ameaça pra ela, não uma ameaça, mas ele grita com ela que ele vai continuar nela. Eu vou continuar em você. O que ele quer dizer com isso? Nem a personagem entendeu e pouco importava pra ela, porque se ela voltaria a enxergar, que preço seria esse de continuar nela que ela teria que pagar? O tempo passou, a cirurgia foi feita e ela já estava se recuperando. No dia que era finalmente para tirar as ataduras, ela já não se aguentava mais. Até o momento que a enfermeira entrou e falou: você tem que aguardar mais um pouco para tirar essas ataduras. Quando a enfermeira fala isso, ela pede para deixá-la sozinha. Nisso que ela deixa ela sozinha, o que aconteceu? Ela mesma arrancou as ataduras. Aí começa o ápice da história. Porque quando ela faz isso, ela vê uma coisa impressionante. As imagens começaram a se formar em sua frente, como se ela tivesse acabado de acordar de um sonho, de uma noite muito dormida,
e com a vista cansada, que ainda embaralha um pouco no início até que a formação das imagens fique clara. Quando ela olha o quarto ao redor, ela consegue enxergar tudo. O problema é depois dessa parte. Quando ela tenta fazer a vista olhar para exatamente onde ela quer, a vista não obedece. Tudo o que ela mais queria era olhar para cima, para o céu, pela janela, para enxergar a tal estrela que ela falava no começo da história. Aquela lá, estrela branca, que é o título do conto. Só que os olhos não obedecem ela. Os olhos simplesmente olham para baixo, forçando ela mesma a olhar para baixo. Ela não tem mais autocontrole sobre o que ela faz com os olhos. É bizarro, mas essa é a intenção do autor. Lembra quando ele gritou lá que ninguém deu importância? Ah, eu vou continuar em você? Então, isso que ele estava dizendo. Ela tem as vontades dela, mas o olho ainda pertence a ele. Ou será que era só paranoia da cabeça dela? Ela tinha acabado de recuperar a visão e já não sabia mais o que estava acontecendo. Ela surtou. Ela simplesmente queria se livrar daquilo, porque ela acha que não conseguir fazer as coisas que ela quer é pior pra ela do que não enxergar. Imagina você, que é apaixonado por alguma coisa. Você recebe de volta o dom da visão, que há muito tempo você não tinha. A coisa que você mais quer na sua vida é olhar aquilo que você tanto aprecia, e esse direito é negado de você. O que é a vantagem? Você ter o poder da visão, mas não poder olhar o que quer, ou você olhar nada. A personagem botou isso na balança e o que pesou é que ela preferia não olhar nada. Ela decide então fugir e voltar para aquela ponte lá no início da história. Quando ela chega nessa ponte, obviamente já sabemos qual é a intenção dela. Ela busca se matar. Só que ela deixa os olhos saberem disso. E quando os olhos sabem disso, eles simplesmente começam a obedecer a tudo que ela queria fazer e olhar. Por que será? Eles estavam ameaçados de morrer, mas ela tinha jurado para si mesma que não ia dar o gostinho ao médico de saber o que aconteceu com os olhos, se funcionaram ou não, e nem o morto de continuar vivo através dela. E assim se encerra o conto. A parte mais engraçada disso tudo é que, vamos parar pra pensar. No início do conto, o que eu falei pra vocês? Ela que tá contando. No final do conto, ela tá decidida a se matar. Com quem que ela tá falando? Ela se matou? Ela não se matou? Como ficou essa história? Quem é ela no início? Quem é ela no final? Esse é um dos grandes mistérios, que inclusive é o nome do livro, que a Lígia Fagundes propõe. Quando pegamos para analisar esse conto, focaremos na parte do fantástico. O que seria o fantástico? O fantástico é uma subdivisão do insólito ficcional. O que consistiria isso? O fantástico seria quando o nosso mundo real se mistura com o sobrenatural. Como assim, Caio? Então, a gente vive no mundo real, correto? Não existe dragões, não existe nada. Quando esse elemento sobrenatural entra na atmosfera do nosso mundo real, é caracterizado como fantástico. Mas só o fantástico pode ter elemento sobrenatural? Não. Não pode. Vários outros temas, como novelas e outros afins, podem conter a temática sobrenatural. O único problema é, o fantástico é o único deles que não funciona se não houver a introdução do sobrenatural no nosso mundo. Quando a gente para analisar o conto da própria Lígia, A Estrela Branca, a gente percebe que, quando esse olho transplantado no corpo da personagem principal começa a ter vida própria, esse seria o elemento sobrenatural presente no nosso mundo. Porque até aí, a cegueira é um elemento natural do nosso mundo, acontece com muitas pessoas. O suicídio seria um tema também recorrente do nosso mundo, que infelizmente acontece, como a gente pode ver em várias séries como 13 Reasons Why. Outra coisa que também não seria recorrente no nosso mundo é o fato de ter uma cirurgia completa de olho. Sabemos que dá pra fazer cirurgia no olho, sim, porém não uma completa, não um transplante, que é o que acontece durante o conto. O transplante seria inviável, ou seja, um termo sobrenatural também. E assim, o conto se consolida como um grande exemplo do insólito ficcional na nossa literatura brasileira. Ou seja, você não precisa só ir na literatura americana para achar isso. Agora vamos ver umas coisas que são bem recorrentes nos contos da Lígia. A primeira delas seria que geralmente os personagens principais, ou secundários, se voltam para o suicídio. Isso é bem claro no conto A Estrela Branca, porque a personagem, logo no início, já está à beira de cometer um suicídio, antes do médico chegar e oferecer uma mudança em sua vida. Ou mortes trágicas, que no caso desse conto não aconteceu, justamente por ter a presença do suicídio.
Quando acontece um, geralmente a Lígia elimina o outro. Uma balança, para o conto assim não ficar tão pesado. Geralmente os personagens do conto da Lígia são espíritos famintos, que querem tocar as estrelas. Você pode perceber muito bem isso nesse, até porque o título do conto é Estrela Branca, o que já dá muito a entender qual é o principal objetivo da personagem. E ela deixa claro durante todo o texto que o maior sonho dela era poder voltar a enxergar a Estrela Branca que há muito se perdeu junto com sua visão. Justamente, foca nessa parte da estrela. A maior busca dela é qual? Voltar a enxergar a bendita estrela lá no céu. Mas há no meio do caminho um desvirtuamento, que ela fazia a cirurgia e os olhos do falecido tomarem conta do corpo dela, o que frustra ela no final, como eu já havia falado anteriormente. A busca da chama da vida e seus correlatos, como paixão, desejo, é basicamente o que estrutura esse conto, ela buscando a sua paixão interior, que seria voltar a enxergar a estrela. Ou seja, o conto todo se baseia nessa busca dela por essa estrela. O que ela mais quer é voltar a enxergar essa estrela. Ela já tinha abandonado esse desejo no início. Quando o médico oferece a oportunidade dela poder voltar a enxergar, a única coisa que ela pensa é na estrela. E essa alma sedenta, contemplativa e sonhadora da personagem é uma característica também de todas as outras personagens de Lígia. Todas elas buscam alguma coisa, sonham e acreditam em alguma coisa. Mesmo que esse sonho tenha se perdido no início, ele volta com alguma força no momento da história, mesmo que seja para ter um final não tão bom assim. Para encerrar a análise, a autora propõe o quê? Em todos os seus contos, a linguagem que ela utiliza é simples, natural e comunicativa. Isso para facilitar o entendimento do leitor. Ela gosta de conversar com a gente. Ela é aquela autora que se preocupa se o leitor vai entender ou não a mensagem que ela quer passar. Muitas das vezes um final aberto, para que a gente possa imaginar, como é o caso dessa história que não tem um final certo. A gente não sabe se ela pulou da ponte ou não pulou, mas que a gente sabe que ela chegou até a ponte e estava decidida a pular, isso, com certeza, ela deixou claro. Eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa análise e se interessem em buscar mais na nossa literatura, principalmente com autores desconhecidos pela gente, assim como a Lígia Fagundes Telles. Eu sugiro, particularmente, se você quer começar a ler mais sobre Lígia Fagundes Telles, que comece pela obra Mistérios, que é o que inclui A Estrela Branca. Você achará outros contos muito similares a esse, porque se você gostou dele aqui, eu aposto que você vai gostar do livro inteiro. Então, esse é o fim. Se você realmente gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe seu like, porque postaremos vídeos semanalmente e será um prazer ter você acompanhando a gente. Um beijo pra vocês e até a próxima! Aqui embaixo, ó. Aqui, ó, nesse cantinho. Aqui, ó. Não, corta essa parte, William.